O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos chegando ao fim do mês de setembro. Hoje é o último domingo de setembro, amanhã é o último dia. Como nós falamos lá desde o início, setembro é dedicado ao mês da Bíblia, de modo mais intenso. Hoje é comemorado o dia da Bíblia. Nós sabemos já que a Bíblia não é uma coisa, não é um livro simplesmente. Quando se fala da Bíblia, nós estamos falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus não é uma coisa, é uma pessoa, né? Jesus. De tal forma que, claro, por meio deste livro, que contém a palavra de Deus, nós possamos chegar a nos relacionar melhor com Deus, né? A palavra de Deus. Então é isso que é esse o modo como nós devemos tratar a Bíblia, né? Um meio, né, um instrumento que nos faz chegar ao relacionamento com Deus. É este o intuito, é esse o objetivo. Então, se nós não fazemos esse caminho, então não faz sentido, né, a gente ter a Bíblia, a gente ler a Bíblia. É justamente para encontrar e, encontrando o Senhor, nos tornar discípulos dele, né? Essa é a intenção da palavra de Deus. Como noutra passagem, Jesus vai dizer que a palavra de Deus não cai na terra sem produzir os seus frutos e voltar para Deus, né? É como a chuva, né? Ontem caiu a chuva, né? Graças a Deus, justamente isso. A palavra de Deus é ser como uma chuva que cai sobre nós e que ela produz fruto, né? Se a terra estava seca e a chuva cai, então ela vai absorver, né, a água, como quando a gente está com muita sede, né? Sabor mesmo. É assim que a palavra de Deus
deve cair sobre nós, sobre nossos corações. E aí fica a pergunta então, né? Estando terminando o mês da Bíblia, como foi, né, o nosso empenho em ler a Bíblia, em acolher a palavra de Deus, e não só acolher, e pôr em prática, né? Nós ouvimos também todo esse tempo São Tiago nos ensinar como pôr a palavra em prática, né? Lá no início ele nos disse para a gente tomar cuidado para não ser meros ouvintes da palavra, mas praticantes. Então nos perguntamos, neste mês nós crescemos na prática? Nós crescemos em pôr em prática a palavra de Deus? Ou fomos só meros ouvintes, né? Viemos à missa, viemos às vigílias, viemos os textos, a adoração, mas só para ouvir, né? Ser simplesmente um paciente, né? E não um agente da palavra de Deus. Primeira leitura e o evangelho de hoje nos mostra uma situação que nos faz refletir sobre isso. Primeira leitura, o contexto ali, Moisés divide o povo em vários grupos para que o trabalho seja mais eficaz, né? O trabalho dele estava muito grande. O sogro dele deu uma ideia, divide o povo em grupos e coloca líderes desses grupos para que você não se afadigue demais e que as questões mais relevantes, mais sérias, venham até você. As questões mais corriqueiras eles resolvam lá no grupo. E assim Moisés fez, né? A linguagem que a Bíblia diz é que Deus dividiu o espírito de Moisés sobre aqueles homens que estavam ali na tenda, né, onde Deus aparecia. Só que aí todo mundo começa a profetizar que está ali, só que aparecem 2 homens que estavam fora do acampamento a profetizar. E aí alguém viu e vai lá falar para Moisés, tem 2 homens ali que estão profetizando, eles não estavam aqui, manda eles pararem, né? Aí Moisés diz assim, vocês estão com ciúmes por causa de mim? Quem me dera que todo mundo profetizasse, né? E aí, no Evangelho, algo semelhante. João vai ver alguém que estava expulsando demônio em nome de Jesus, mas não era do grupo deles, né? Ou seja, não era um dos discípulos ali que estavam andando com Jesus. E Jesus vai dizer, não proibais, porque, né, ninguém vai expulsar o demônio em meu nome e depois falar mal de mim, né? Então quem não está contra nós está conosco, diz Jesus. Então aqui essa é a vontade de Deus, né? Quem dera que não fosse só o padre que falasse de Deus, né? Quem dera que não fosse só alguém oficialmente que falasse de Deus. Quem dera que não fosse só os catequistas que ensinassem as coisas de Deus para os filhos, né? Para as crianças. Que os pais fossem os primeiros a falar de Deus para os seus filhos. Porque assim deve ser. Aí os pais mandam os filhos para a catequese, esperando que o catequista simplesmente fale de Deus. Ah, não, mas eu não sou catequista. Sim, o pai, a mãe é o primeiro catequista. Agora, se não está tendo a capacidade de falar das coisas de Deus para os seus filhos, é porque não buscou conhecer, né? Não aprofundou. Mas quem dera que não precisasse ter catequese na igreja, né? Ter a catequese formal, né? Como a gente diz. Porque o ideal é que todo mundo tivesse de tal modo evangelizado, de tal modo alimentado da palavra, que todo mundo falasse de Deus. Então, se a gente vê uma crise hoje, justamente, de compromisso, né, de testemunho, é porque justamente falta, buscar, alimentar, aprofundar a palavra de Deus. Então, quem dera, né, como Moisés diz, quem dera que todo mundo profetizasse. Quem dera
que todo mundo falasse de Deus. Quem dera que o padre não precisasse cobrar as pessoas para se empenharem, né, para buscar as coisas de Deus e assim por diante, né? Bom, esse é o ideal, né? Esse é o ideal. Quando vamos chegar nele, não sabemos, né? Nem se vamos chegar, né? Mas fica para nós essa pergunta, né? Fica para nós esse questionamento. O Salmo diz: a lei do Senhor Deus é perfeita, né? Nós já explicamos o que é a lei, né? A lei é a vontade do Senhor, né? A lei é a vontade. Ou seja, a vontade de Deus para nós, ela é perfeita. Ou seja, que nós vivamos o amor a Ele, né? Viver o amor a Deus é o que há de mais perfeito. Estar unidos a Deus, estar unido à sua palavra, à sua vontade, é o que há de mais perfeito. E se a gente buscar conhecer e viver, não só conhecer, como diz São Tiago, mas sabendo e vivendo, aí nós encontramos o caminho da felicidade, a alegria ao coração. Então vamos ainda dá tempo, né? Ainda que nesse mês pode ser que a gente não se empenhou tanto em aprofundar a palavra de Deus, mas ainda há tempo. Não é só no mês de setembro, né? No mês de setembro a igreja nos convoca de um modo mais especial, mas é todos os dias, todos os dias. Assim como a gente todo dia toma café, almoça e janta, nos alimentamos de modo material. Então vamos também nos alimentar, né, do espiritual. E aí nós vamos ver, né, como, né, aí sim o Espírito de Deus espalhar, né, sobre todos nós. A palavra de Deus espalhar, alimentar, ser o alimento de todos nós. Aí sim, né, essa é a vontade de Deus. Então peçamos ao Senhor, peçamos à Virgem Maria, que acolheu a palavra de tal modo, né, que gerou a palavra, que em nós também, em nossa vida, a palavra seja gerada, ou seja, se torne vida em nós. Nós profetizemos, ou seja, nós também sejamos boca de Deus, que isso significa profeta, né? Falar as coisas de Deus, e não só esperar que os outros falem de Deus para nós. Porque uma vez que somos batizados, somos discípulos que escutamos, então também nós podemos e devemos espalhar a palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado.